encarnados e desencarnados, que Deus, em sua infinita misericórdia, e Jesus, nosso irmão maior, possa, através da intercessão dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos acompanhar essa noite, para que todos juntos possamos aprender um pouco mais sobre esse Evangelho maravilhoso, nas palavras dos nossos irmãos espirituais. O capítulo de hoje, de número 17, nós vamos pedir a permissão para ler um pedaço que é muito interessante, a leitura fica mais fácil o entendimento. Número 17, intercessão do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração um incenso bajulatório, a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de que obtermos certos favores. A súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso, porém, não acontece a pretexto de obséquio, mas de consequência das leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam as ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvideis dos bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, meus irmãos, como fala bem claro o texto, a intercessão, que nós sempre, muitas das vezes, duvidamos, nós, às vezes, questionamos, falhamos, fraquejamos, assim dizer, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pela falta de fé, por não acreditar que um pequeno ato simples, com sinceridade, com amor no coração, é possível atingir as estrelas e ter um retorno fantástico em nossas vidas e ajudando, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que nós precisamos, através do nosso sentimento sincero. E para que isso aconteça, nós precisamos ter fé. E a gente, lembrando do Evangelho, segundo o Espiritismo, só um pedacinho do capítulo 19, que fala sobre o que é fé. Divina inspiração, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Quer dizer, se a gente não tem fé, não acredita na intercessão dos nossos amigos espirituais, de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos em nosso favor, fica difícil passar por qualquer problema. Muitas pessoas adentro a casa estão aqui hoje com problemas, nós sabemos que todos nós temos problemas, mas se nós não nos agarrarmos na fé, na certeza que nós seremos assistidos dentro do nosso merecimento e dentro da nossa capacidade de entendimento, nós vamos passar de momentos difíceis. Por isso, essa luz que faz a fé é através da intercessão, das preces que nós fazemos a Deus, que nós conseguimos conquistar tais situações positivas em nosso favor. Porque todos nós somos capazes de ter essa fé. Eu não tenho fé nenhuma, eu não consigo, eu não acredito.
eu sou infeliz, tudo comigo dá errado. Aí nós já estamos partindo para um lado que não é o correto, pois nós temos que ser otimistas com a fé. E para falar um pouco da fé e da intercessão, em uma história maravilhosa que muitas pessoas aqui ainda não lembram, se já não lembram, não conseguiram, não tiveram oportunidade de ler, nós vamos narrar um pedacinho da história de Pilatos, que todo mundo, para todo mundo, sabe que Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus. Simples assim. Um homem ruim, devasso, corrupto, comprava as filhas virgens das pessoas por moeda barata para satisfazer seus desejos sexuais, e etc, etc. Pilatos, para todo mundo, era um ser horrendo, dificílimo. Mas nós vamos voltar na história e ver o que acontece com a intercessão, com a fé, em vários momentos da passagem desse homem, que nós podemos lembrar e relembrar de situações parecidas, que nós às vezes já vivenciamos em nossas vidas, mas vale a pena relembrar, para a gente sentir um pouco como nenhum de nós está abandonado, nenhum de nós. Nós voltando um pouquinho na história de Saulo, de Tarso, e também tem a parte de Públio Lentulus, que são histórias antigas. Quando Públio descobriu que Pilatos assediava a esposa dele, Lívia, ele ficou muito furioso, separou da mulher, ficou 25 anos sem contato nenhum físico com ela dentro de casa. E como ele sabia que Pilatos era o motivo dessa encrenca toda, ele começou a pesquisar detalhe por detalhe da vida de Pilatos, fazendo um relatório a pedido de Tibério César, o imperador na época, que já era um cara doente, uma pessoa doente, com problemas físicos, que morava na ilha de Capri. E ele detalhou tudo que Pilatos fazia. Esse relatório demorou 2 anos para ficar pronto, e quando chegou a Tibério, Tibério teve o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Com esse relatório na mão, Pilatos não pode ser mais o governador da Palestina. Temos que tomar uma atitude. Só que a gente para um pouquinho nessa situação, que já Tibério, de posse do relatório, ainda não tinha tomado a decisão, e vamos atrás de Zacarias. Zacarias, Josué, Calebe, Cleófas, alguns dos discípulos de Jesus, que acompanhavam ele de longe, e sempre estavam andando pela Palestina, propagando o cristianismo. Uma certa feita, eles juntos foram presos, em uma dessas palestras que eles faziam sobre o cristianismo, foram presos e levados até Pilatos. Para os romanos da época, era um crime mortal e eles tinham que ser condenados, entregues às feras ou colocados em cruzes para ser queimados. Levado a Pilatos, Pilatos perguntou para Zacarias: qual é o crime que imputam a vocês? Aí ele contou: nós acreditamos um Deus único, que nós temos um Messias, um Salvador que cura as feridas, que ajuda as pessoas, cura os cegos, os leprosos, os aleijados. E foi conversando com Pilatos. Pilatos estava num dia bem intuído, falou: não vejo crime nenhum em vocês. Chamou o centurião: olha, guardas, soltem esses homens, eles não cometeram crime nenhum. Deem comidas para eles levarem na viagem de volta e deixem eles dormir hoje aqui, nessa hospedagem. E pronto, foi o que Pilatos fez com Zacarias. Zacarias, como a gente já falou aqui em uma época, era sapateiro. Ele era uma pessoa que tinha uma sapataria, mas se desfez de tudo para seguir Jesus através dos exemplos que ele deixava. O que aconteceu? Aconteceu que Pilatos foi condenado a ser preso. Então, todo mundo já estava preocupadíssimo com o que ia acontecer com Pilatos. Zacarias volta para a Palestina. Jesus ainda estava vivo, O que acontece? Ele se reúne com todos os apóstolos e começa a falar com os irmãos: olha, vai acontecer muito breve uma situação que nós todos temos que estar preparados. Vai acontecer isso, contando o que ia acontecer, que ia passar por um momento difícil, todos os apóstolos tinham que ter força, os discípulos também iam ter que ter coragem, que estava chegando o momento do testemunho. Zacarias ficou muito triste, se recolheu num canto e começou a pedir a Deus em pensamento:
através da prece, pedindo uma intercessão de Deus. Meu Deus, agora que nós conseguimos encontrar o Messias, que ele vai ajudar tanta gente, e ele vai ter que ir embora e nos deixar. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer da nossa vida? Ele pensando, Zacarias pensando. Jesus se aproxima dele e fala: Zacarias, não tenhas medo de nada. Tenhas fé em Deus, continue com a fé em Deus. Porque esse seu pedido é louvável. Mas muitas pessoas serão culpadas do que vai acontecer. Vai acontecer essas coisas. Muitas pessoas serão culpadas. Mas eu quero lhe fazer um pedido especial nesse momento. Pode pedir, mestre, o senhor pode pedir o que o senhor quiser, que eu vou acatar o seu pedido. Ele fala de todas as pessoas que serão responsabilizadas pelo que vai acontecer comigo. Eu quero que você tenha um carinho especial e acompanhe essa pessoa até o fim da vida. Quem é essa pessoa, mestre? E Jesus fala: Pilatos. Eu quero que você acompanhe Pilatos. Aí o Zacarias já ficou preocupado, porque ele já sabia da história de Pilatos, já sabia da situação que estava acontecendo. Pilatos ainda não sabia da situação que ele ia enfrentar, mas o julgamento e os documentos já estavam na porta de Tibério. Então, passou alguns dias, foi muito rápido. Jesus foi preso, foi crucificado, Pilatos foi um dos responsáveis pelaquela maldade. E Zacarias ficou muito transtornado, porque ele não conseguia separar aquilo que Jesus tinha pedido do que ele sentia por Pilatos. E ele ficou recolhido, que só ele sabia, ninguém não contou para ninguém, ficou quietinho, escondeu com ele. E logo depois que Jesus foi crucificado, veio o pedido da prisão de Pilatos. Pilatos foi levado a Roma, de Palestina para Roma, e nesse momento ele se lembra do pedido de Jesus e vai até Pedro. Pedro, tem uma coisa para te contar, eu estou aqui agoniado, mas eu preciso dividir isso com alguém. O que é? Fale, Zacarias, abre o seu coração. Jesus me fez um pedido antes de partir. Ele já sabia que ia acontecer e pediu que eu acompanhasse Pilatos para onde ele fosse. Aí Pedro: mas ele está indo ser preso agora, como é que você vai fazer para acompanhar? Ele está indo preso. Ele: não sei, eu preciso acompanhar Pilatos. E Zacarias, através do contato, Pedro falou assim: olha, antes da gente resolver qualquer coisa, vamos pedir uma intercessão de Deus do alto, de Jesus, que com certeza, de onde ele estiver, vai nos ouvir, e vamos abrir o Evangelho, para ver o que vai trazer para nós de orientação, se você vai ou não vai acompanhar Pilatos. Então os dois se sentaram, pedindo a Deus ajuda, abriram o Evangelho, e estava lá: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Olha aquela passagem que a gente conhece do Evangelho, explicando que muitos irmãos, pais e mães, iam brigar uns com os outros por causa de opiniões, religiões. E ele estava ali numa situação difícil, que como é que ele ia convencer os outros cristãos que Pilatos, que praticamente deixou Jesus morrer, ele tinha que tratar ele bem, cuidar dele, a pedido de Jesus. Quem que ia acreditar nele? Mas Pedro, profundamente emocionado com a missão e com a intercessão de Deus que veio através da leitura do Evangelho, falou: olha, faz o que Jesus te pediu. Eu conheço um rapaz que trabalha nas embarcações, eu vou colocar você dentro do barco que eles vão levar Pilatos para a cadeia lá em Roma. Você vai junto e lá você dá um jeito, se vira lá. E Zacarias: ok, obrigado. Preparou as coisinhas dele, a malinha, as ferramentas de sapateiro que ele tinha guardado ainda, e foi levando aquelas ferramentas no barco. Passando uns 30 dias de viagem, que era longe, da Palestina até Roma. Chegando lá, toda a cúpula do governo de Roma queria Pilatos morto. Por quê? Ele era uma pessoa corrupta, cheia de problemas, cheia de defeitos, no passado muito triste. Todas aquelas pessoas do governo, muito parecido com a situação que a gente conhece, né, tinham entrelaçamentos políticos com ele. Eles queriam que ele morresse, porque senão, se ele abrisse o bico, muita gente ia perder os postos de importância no governo de Roma. Então, colocaram numa prisão muito forte, chama-se prisão Mamertina, em Roma. Zacarias era muito inteligente, viu que era uma fortaleza, um castelo intransponível por pessoas, e logo chegou perto do guarda, na mesma semana, falou assim: olha, eu sou sapateiro,
Vocês não querem consertar a sandália de vocês, não? Sandália de couro? Aí o soldado, espera aí que eu vou chamar o centurião. Chamou o centurião chamado Lucílio. Chegou o Lucílio e falou, o que foi que esse homem quer? Ele quer consertar o sapato, a sandália da gente aqui. E disse que é o preço baratinho. Chama ele aqui dentro, então. Deu uma sandália toda rasgada, toda suja, toda arrebentada para ele. Dá essa sandália para ele. Se ele dá um jeito nela. E saiu. Lucílio saiu e deixou Zacarias com a sandália. Passados uns 10 minutos, ele voltou. A sandália estava novinha. Impecável. Aí ele falou, cadê minha sandália que eu te dei? O Zacarias, está aqui, senhor. Não, a que eu te dei não é essa. Eu te dei uma sandália já no fim da vida útil. Agora é minha sandália. Não, é essa, não é. Soldados, procurem todo o acampamento aqui, toda a cela, para ver se minha sandália está escondida aqui. Não é possível que essa sandália seja minha. E os soldados procuraram, não acharam. E foi assim que Zacarias conquistou a amizade de Lucílio, o centurião, que comandava toda a prisão marmetina. E com o tempo, foi ficando amigo, foi consertando a sandália de todo mundo, era um velhinho já, de cabeça branca, barbudo, e ele foi ganhando a confiança de Lucílio e de todos os soldados, até que ele falou, Lucílio, meu irmão, tem um senhor aqui preso, ele tem, sim, um homem muito odiado, um perverso, que fez muita maldade e tal, Pilatos, e vai estar para ser julgado, ele não foi julgado ainda não, mas ele vai ficar preso aqui até sair o julgamento. E Zacarias falou assim, eu queria visitá-lo, eu posso visitá-lo? Falei, por que você quer visitá-lo? Ah, porque é um irmão nosso, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo merece uma atenção, e eu queria visitá-lo. Ele, tá bom. Pediu um guarda para levar Zacarias até a cela de Pilatos. Pilatos já estava mais de um mês, barbudo, sujo, todo ferido de mordida de ratos, sem se alimentar, magro, e foi recebido. O nosso Zacarias foi recebido com muita antipatia por Pilatos, que Pilatos era um governador, quem que um desconhecido ia fazer lá para visitá-lo? No primeiro dia ele desconfiou, não deixou entrar. Mas Zacarias não desistiu, foi no dia seguinte, levou roupa nova, moço, olha, posso entrar? E o centurião falou, olha, esse cidadão Pilatos, ele está aqui, porque ele é muito perigoso, já matou muita gente, já fez muita maldade, se você entrar na cela, e ele te matar, ou tentar fugir, fazer você de refém. E Zacarias falou, não tem perigo, eu corro o risco, se ele me matar, não vai ter problema nenhum, eu vou voltar dentro da cela, eu já estou preso, eu e ele. E Lucílio falou, então tá bom, entra lá e faz o seu trabalho. E Zacarias, com o tempo, foi conquistando a amizade de Pilatos, levando roupa nova, calçado novo, cortando o cabelo, fazendo a barba, levando frutas, porque ele não tinha uma alimentação saudável. E Lucílio começou a ficar preocupado, mas por que você faz isso por ele? É porque todo mundo é ser humano. Não é porque ele está preso que ele tem que ser maltratado. E ele, sendo bem tratado, ele não deixa de ser um preso, ele vai continuar preso. Ele está lá, preso na gaiola. E Lucílio foi começando a entender, todo mundo vendo aquele exemplo de Zacarias, continuava a consertar os sapatos de todo o pelotão e as sandálias. E o que aconteceu? Zacarias foi criando uma amizade com Pilatos. E Pilatos foi começando a se soltar. Foi começando a falar, olha, eu estou aqui, eu sei que eu já fiz muita maldade, eu não mereço esse tratamento, eu queria saber quem está mandando você aqui me ajudar. Eu não te conheço. E Zacarias falou, é meu patrão é uma pessoa muito boa, e ele sempre pede intercessão para as pessoas que merecem, e ele acha que você merece. Então, por isso que eu venho aqui todos os dias, toda semana, trazer os alimentos. E o Pilatos foi se soltando com ele, falou, olha, eu queria, já que você vem aqui toda semana, eu queria contar uma coisa para você. Há muitos anos, alguns meses, alguns anos, foi um grupo de pessoas lá no Palácio do Governo, lá na Palestina, e eles falaram de um tal de Jesus. E eu fiquei muito impressionado com o que eles me contaram. E até hoje, aí começou a falar da história, e o Zacarias completou. E no final, o Senhor deu mantimento e deixou que eles dormissem lá no palácio. Ele, como você sabe? Ele, porque eu estava lá. Aí ele conheceu, era você, porque já estava velhinho, de cabeça branca. Sou eu. E começaram a se abraçaram, ficaram mais amigos ainda. E Zacarias continuava indo lá. O que acontece?
Pilatos foi quebrando aquele gelo, mas sempre com aquela angústia: olha, eu não mereço esse tratamento. Fala para o seu chefe, o seu patrão, que eu não preciso mais de ajuda, porque aqui eu tenho o que eu mereço. Eu já perdi tudo na vida, já fui humilhado, ninguém mais no governo, nem se eu sair daqui eu consigo nada mais, nenhum trabalho, nenhum emprego. Então, para mim, eu já morri. Você não precisa ficar aqui mais. Já me deu roupa, alimento, uma cama nova. Você pode ficar tranquilo, pode ir embora, não fica aqui mais. Aí o Zacarias: não, mas eu tenho que ficar aqui do seu lado, que meu patrão pediu. E o Pilatos pergunta: mas quem é seu patrão? Ele: não, meu patrão sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele sabe que o senhor precisa de ajuda, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui da prisão enquanto o senhor estiver aqui. O que é que acontece? Jesus trabalha de formas e maneiras que nós não temos noção. Nós, quando pedimos alguma intercessão por alguém, a gente, com pouca fé, mas se tiver um pouquinho de vontade, a gente consegue atingir muitas coisas boas. E Tibério César estava sofrendo uma pressão muito grande do governo de Roma. Olha, temos que dar um jeito no Pilatos, ele está preso, nós temos que julgar, ou mata, ou prisão perpétua, ou enforca, faz alguma coisa, mas ele não pode ficar parado lá na cadeia. E Tibério, já doente também, na ilha de Capri, bastante cansado, já com a saúde debilitada, a pessoa fica mais sensível. E ele, com medo, pediu aos deuses: olha, eu preciso fazer um julgamento de Pilatos, mas eu não quero ser injusto. E pediu aos deuses, que ele não acreditava em Deus ainda, Tibério César. E nesse pedido, nessa intercessão, ele ia fazer uma prece. Ele dorme, se desdobra, e o espírito se desloca do corpo físico. E ele encontra com Jesus. Tibério César encontra com Jesus, que já estava desencarnado. Ele não entende direito quem é, não conhecia. Ele fala: meu irmão, você queria tanto me ver para curar suas chagas do corpo físico, mas não foi permitido. Mas aqui nós estamos para ajudar a curar a sua alma. Jesus falando com Tibério desdobrado. Sei da sua angústia, sei da necessidade do julgamento. Agora, olhe para este homem. E na hora que ele fala isso, segundo a narração do livro, o chão se abre, eles estão no plano espiritual, como se fosse um vidro, e vê lá na cela Pilatos magro, maltratado, humilhado, de cabeça baixa, chorando. E ele fala: se coloque no lugar dele e pense em como você vai julgar, que você vai conseguir julgar da maneira correta. Só isso que Jesus falou com ele. Ele acordou, Tibério acordou daquele sonho, não sabia quem era direito, mas ficou já com aquela ideia: eu tenho que fazer um julgamento justo. Não condenou o Pilatos à morte, mas condenou ele a ir para Viena, bem longe, numa prisão bem distante, prisão perpétua, mas não condenou ele à morte. Como existiam muitas pessoas querendo a morte de Pilatos, inclusive Fúvia, que tinha sido amante dele quando ele era governador, marido de sua irmã Cláudia. Fúvia, do livro de Paulo Estevão, quem vai lembrar da história vai lembrar que Fúvia era danadinha e era amante de Pilatos. O que ela queria? Quando ele era governador, ela tinha privilégios por ser amante do governador. Agora, como ele era um preso, condenado à prisão perpétua, ela queria que ele morresse, com medo também de ele contar toda a história da sua vida, do seu envolvimento com ela. Por isso ela ficou angustiada e queria armar de qualquer forma um jeito de dar fim a Pilatos. Também, ela e mais uma centena de outros políticos. Lucílio, que Zacarias conquistou a amizade dele, foi fazendo o quê? Olha, Zacarias, nós sabemos do seu trato, do seu cuidado com Pilatos, ele vai ter que ser transferido daqui. E nós sabemos que tem muita gente querendo exterminar a vida de Pilatos. Como você é muito cuidadoso com ele, gosta muito dele, nós vamos acompanhar você, eu e meu pelotão, você e Pilatos, vamos na embarcação lá para Viena, juntos, porque nós temos que evitar que, com certeza, vão tentar matar ele no caminho. Então, Lucílio, mais toda a guarda, foram junto no barco, só que dentro dessa guarda tinha um soldado que Fúvia também já namorava, chamado Sávio. E ela pediu antes da embarcação sair, falou: olha, meu querido, eu te amo. Se você quiser fazer um pedido, se quiser satisfazer minha vontade e demonstrar o seu amor por mim,
leva esse veneninho, coloca na aguinha de Pilatos numa hora que você tiver tempo, que você vai resolver muitos problemas de nossas vidas. Todo mundo, a gente quer que ele morra, então você vai só fazer acontecer o que muita gente quer. O soldado guardou o veneno, levou junto na embarcação. Ao chegar em Viena, estava muito frio, não tinha condições de nem voltar para Roma, de tanto frio que estava. Então, as pessoas ficaram muito recolhidas. Zacarias não largava Pilatos um minuto, porque ele sabia que, em qualquer momento, as pessoas podiam tentar matá-lo. Água ele levava para ele beber, comida ele que dava quase na boca, para ninguém colocar veneno nas comidas dele. Foi passando um tempo, alguns meses nessa prisão. E Zacarias do lado dele, o tempo inteiro do lado de Pilatos, cuidando como se fosse um filho. E Pilatos sempre falando para você, fazendo isso porque eu não mereço isso, eu sou um condenado, eu não preciso desse tratamento. Deixa acontecer, deixa eu morrer. Eu já preciso pagar o que eu devo. E Zacarias, não, meu irmão, calma, você ainda tem muita coisa para aprender. E sempre falando do Evangelho, sempre falando de Jesus, foi explicando para ele, mas no fundo, Pilatos não conseguia entender o amor, apesar da insistência de Zacarias. Até que um dia, o que aconteceu? Zacarias tinha muito trabalho, algumas pessoas ficaram muito gripadas, diminuiu o contingente de soldados. Zacarias e Lucílio tiveram que ir para a cozinha ajudar, dar comida para os soldados. Deixaram Pilatos sozinho. E Sávio, vendo a chance, estava querendo ir embora já do quartel, voltar para Roma, foi falar com Lucílio, que era um centurião, falou, olha, eu preciso ir embora, o senhor me autoriza? Quando o sol aparecer, o gelo foi embora, ele disse, sim, você pode ir embora, que nós vamos continuar aqui no quartel. Mas eu queria te pedir um favor, eu estou aqui na cozinha agora, arrumando a comida, eu e Zacarias, que você levasse um copinho d'água para Pilatos, que ele está lá, precisando de água. Aí o sábio falou, é agora que vai acontecer. Pegou o veneninho, colocou no bolso, foi todo feliz com uma garrafinha d'água, já com o veneno dentro, lá encontrar com Pilatos. Nesse minuto, Zacarias viu a conversa dos dois, já conhecia Sávio, falou, o que você estava conversando com ele? Eu pedi que ele fosse levar uma água lá para Pilatos. Você conhece ele? Não conheço não, deixa eu ir lá junto. Saiu correndo, chegou no quarto antes de Sávio, quando ele já estava com o copo para entregar o veneno para Pilatos. Zacarias falou assim, que água é essa? Uma água fresca que eu trouxe lá da cozinha, então me dá aqui que eu vou tomar. Tomou o gole, Zacarias tomou o gole da água com veneno. E o que acontece? O veneno era um veneno que não matava na hora, ele demorava alguns dias. E Sávio fugiu. No dia seguinte ele já não estava mais no quartel. E Zacarias começou a ficar doente, com 3 dias ele desencarna. Desencarna Zacarias, o que acontece? É recebido por Jesus, com muita luz, com muita claridade, com muita emoção. Pilatos continua lá na terra. Passado alguns dias, ele se suicida, porque ele não tinha condições psicológicas de entender muita coisa. Quando ele viu que perdeu o apoio e a proteção de Zacarias, que era um pai para ele, ele falou, olha, já que eu preciso morrer, eu não tenho mais nenhuma razão de viver, o meu amigo foi assassinado, eu não tenho mais razão de viver, se suicida. Aí que Pilatos se suicida. Mas passou vários meses sendo tratado, recebendo a intercessão de Zacarias por um pedido de Jesus. Quando Zacarias desencarna, chega lá no plano espiritual, é recebido por Jesus, conversando, fala assim, mestre, eu me sinto um culpado, que eu tinha que ter ficado mais tempo, eu tinha que proteger Pilatos, ele tirou a própria vida por minha culpa, e eu queria fazer um pedido ao Senhor. Aí Jesus falou, eu também queria fazer um pedido ao Senhor, mas eu queria pedir antes, eu queria voltar, eu queria ajudar Pilatos de alguma forma, para que ele não erre mais. E Jesus fala, foi esse pedido seu, por causa dessa sua intercessão, que eu também quero que você faça a mesma coisa. Então olha que bacana, como é que funcionam as coisas? Através de um pedido, de uma intercessão dos céus, Pilatos, um homem totalmente entregue às trevas, com muitos pecados, com muitas coisas difíceis a resgatar, foi tratado com muito amor,
por um espírito, como Zacarias. E nós, muitas das vezes, nós duvidamos das intercessões do céu. Falar, por que o fulano está tratando o outro tão bem assim? Por que me tratam assim? Ou no trabalho, ou em casa, ou na escola, ou vice-versa. Por que estão me tratando tão mal assim? Nós não sabemos dos pedidos que existem no plano espiritual de pessoas que são muito queridas nossas, que pedem por nós, que intercedem por nós o tempo inteiro, e nós nem notamos, nós nem temos a noção de quão grande é a bondade de Deus para interceder por nós, e nós duvidamos. Eu perdi um emprego, minha mulher me largou, 35 anos de casado, tenho que separar agora, não sei o que eu faço, e começa a ficar perdido, porque não pensa em fazer uma prece e pedir a intercessão do alto. Olha, Deus, meus amigos espirituais, meus anjos guardiões, me ajudem. Eu preciso de uma ajuda na minha opinião, no que eu preciso, o que eu posso fazer agora. Me ajudem nessa opinião. E vai vir a ajuda. Não duvidemos que vai vir ajuda, de forma que nós não temos noção. Nós não temos noção como a ajuda vem. Às vezes ela vem num modo diferente, não é o melhor para nós, pela nossa opinião, mas para Deus é o que melhor se encaixa naquele momento, naquela situação. Você precisa passar por isso, meu filho. Calma. O tempo é o remédio. Você vai melhorar. Tenha paciência, tenha fé. Ore, pare, se recolha. Peça a intercessão dos céus que vai acontecer. Às vezes não é da maneira que a gente quer. Às vezes fica muito mais difícil do que a gente pensa. Tem uma história nesse livro aqui, muito interessante. Capítulo 28, Jesus no lar. A resposta celeste. A resposta celeste. Bartolomeu era muito injuriado. Falava, poxa, eu peço tanta coisa, não consigo nada. Conversando com Jesus. Olha, eu acho que eu não mereço um monte de coisa, porque acontece coisa boa com todo mundo, menos comigo. Jesus falou, Bartolomeu, vou te contar uma historinha. Jesus. O que aconteceu? Existia um homem que viajava por várias cidades, várias aldeias, levando a palavra dos mandamentos, levando a palavra de Deus. E começou a ficar escuro de noite. Ele tinha que se abrigar em algum lugar. Não tinha como, já vinha uma tempestade se aproximando. O que aconteceu? Vou entrar numa caverna. Entrou na caverna, começou a derrubar umas pedras, caiu uns pedaços e tal, ele saiu, fugiu daquela caverna. Não posso ficar aqui. Continuou andando, mais um pouquinho. Encontrou uma ponte. A ponte tinha uma areia branca, linda, maravilhosa. Ele começou a subir na ponte. A ponte quebrou. Ele teve que voltar. Mudou de caminho novamente. Encontrou uma árvore com uma cova bem grande, uma copa muito grande. Quando ele estava para se sentar debaixo da árvore para se proteger da chuva, a árvore quebrou, caiu. Ele continuou andando, mudou de caminho, viu uma barraca com uma luzinha acesa, falou, é aquela barraca ali que eu vou me abrigar. Tem gente lá, tem uma família lá, não é possível que eles vão me negar ajuda. Bateu na porta, o homem abriu a porta, esbravejando, falou, não vai ficar aqui não é lugar de vagabundo, fora, botou ele para correr. Não tinha mais onde ele ficar, a chuva se aproximava, a tempestade, os trovões, vento. Ele se escondeu um pouquinho longe do matagal e começou a adormecer. Lá pela madrugada ele escutou alguns gritos, mas dormiu. Quando ele acordou, ele foi na barraca que ele tinha batido para entrar. Tinha havido um assalto lá e os assaltantes mataram todas as pessoas que estavam no barraco. Ele voltou pelo caminho e fez o mesmo caminho de volta. Passou na árvore que ele viu o buraco, estava lá cheio de lobo, dormindo no buraco que ele ia dormir. Quando ele olhou a ponte de manhã cedinha, a lagoa que ele achava maravilhosa, que ele ia atravessar, era uma areia movediça, onde pessoas podiam morrer. E a caverna que tinham caído algumas pedras estava cheia de cobra. Ou seja, 4 situações numa mesma noite, ele pedindo ajuda dos céus, e as coisas não eram do jeito que ele queria. Ele foi livrado de muitas coisas sem saber. E o que acontece? Uma mensagem maravilhosa no final que Jesus fala para Bartolomeu. O
Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Todos nós temos chance sempre de fazer uma prece. Às vezes não vem do jeito que a gente quer, mas vem de uma forma que nós merecemos e que nós precisamos. Nesse livro que nós narramos a história de Pilatos, é o livro O Amor Jamais Te Esquece, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito de Lúcio, tem uma mensagem sobre a prece, sobre a intercessão. Lúcio, quantas vezes o recurso da oração abrevia tantos sofrimentos em nossos caminhos, pelo simples fato de interromper a avalanche de nossos piores sentimentos ou da impetuosidade da ignorância. Ímpeto e ignorância, que nos fazem sempre piorar os nossos destinos, são as portas largas para onde despencam os arrogantes e os presunçosos. Por isso, nas horas de amargura e dúvida, ansiedade e dor, confusão e medo, a parte do torvelinho que parece querer te destruir, e acerenando o teu interior, eleva a prece às forças do universo, que te conhecem e escutam, a fim de que o teu gesto de humildade ateste a existência do teu interior das condições mínimas que poderão te ajudar a acertar a conduta em relação às leis verdadeiras que nos regem os destinos. Por isso, meus irmãos, a oração é esse longo fio condutor que se ergue de nossos sentimentos e pensamentos em direção à sabedoria do universo, entregando-lhe nossas angústias para que elas sejam iluminadas pelas sábias luzes da verdade, devolvendo-nos o Espírito, não a solução para os problemas, mas a elucidação dos melhores caminhos a serem trilhados por nós. Então, meus irmãos, quantas bênçãos nós temos diariamente que nós nem notamos, mas se nós fizermos nossa parte, através da nossa oração, no nosso pedido sincero, essa intercessão vai acontecer. Pode ser, como diz aqui, que não seja do jeito que a gente quer, mas vai nos ajudar sem a gente perceber, e nós vamos conseguir trilhar o caminho que Jesus quer que nós trilhemos, do amor, da paz, do equilíbrio, da harmonia. E que Deus sempre nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.